Meu nome é Judite Rodrigues, eu sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu vou apresentar o estudo Avaliação de Parâmetros de Resolução Vertical na Simulação Numérica de Nevoeiros ocorridos na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o trabalho foi desenvolvido em conjunto com o professor Edilson Marton e Flávia Rodrigues. Bom, nevoeiros são definidos como fenômenos que reduzem a visibilidade horizontal para menos de 1.000 metros. Por conta disso, eles são associados a diversos impactos, principalmente no setor de transporte. Por conta disso, cidades portuárias como o município do Rio Grande, que abriga um dos principais portos do país, podem ser bastante afetadas pela ocorrência de nevoeiro, o que pode ocasionar transtornos operacionais. Bom, a previsão de nevoeiros ela é uma tarefa desafiadora e, por conta disso, diversas metodologias têm sido aplicadas para fazer o prognóstico desse fenômeno. E uma dessas metodologias é a modelagem numérica, onde simulações e previsões de nevoeiros são muito dependentes de uma boa resolução vertical e horizontal. Alguns parâmetros, como a altura do primeiro nível do modelo e o número de níveis verticais, são parâmetros de resolução vertical importantes na modelagem de fenômenos de camada limite, como os nevoeiros. Desta forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a sensibilidade do modelo WRF aos parâmetros de resolução vertical na simulação de um evento de nevoeiro ocorrido na cidade de Rio Grande em julho de 2019. Foram utilizados dados de condição de navegação que permitiram identificar o evento de nevoeiro, que iniciou na noite do dia 16 de julho e terminou na tarde do dia 18, onde foi observado intervalos com visibilidade abaixo de 500 metros. Bom, o modelo WRF ele foi configurado da seguinte maneira, como ilustra essa figura. São 3 domínios alinhados com resolução horizontal de 9, 3 e 1 km. Com relação à resolução vertical, foram realizados 3 testes para avaliar o impacto do valor do primeiro nível do modelo e também da quantidade de níveis verticais. O primeiro teste ele foi configurado com o primeiro nível do modelo a 50 metros e contemplando 33 níveis verticais. Nos testes 2 e 3 foi realizado um aumento no número de níveis verticais, com 50 níveis cada, sendo o primeiro nível do modelo no teste 2 a 20 metros e o primeiro nível do modelo no teste 3 a 10 metros. Iniciando agora os principais resultados obtidos, são apresentadas séries temporais para o intervalo entre 9 da noite do dia 16 de julho até 9 da noite do dia 18 de julho, onde os intervalos marcados em cinza são correspondentes a intervalos de tempo onde a visibilidade observada foi inferior a 500 jardas, ou 457 metros. É possível perceber que para a variável vento a 10 metros, as 3 configurações do modelo conseguiram apontar para um padrão muito semelhante de série temporal nesse estudo de caso, conseguindo identificar ventos de quadrante sul e de fraca intensidade no início da série temporal e também conseguiram captar um aumento nessa intensidade do vento e uma mudança para o quadrante norte a partir da tarde do dia 17 de julho. Esse padrão ele é bastante coerente com o dado observado da Estação Meteorológica da Praticagem, que não será mostrado nessa apresentação. Com relação à variável umidade relativa, é possível perceber que os testes 2 e 3 eles já apresentavam valores de umidade muito próximos a 100%, já no início da série temporal, ou seja, às 9 da noite do dia 16 de julho, coerente com o registro da praticagem, que já indicava à noite visibilidade abaixo de 500 metros. Já o teste 1, ele apresenta sim esses valores de umidade relativa próximos a 100%, mas com uma defasagem de cerca de 6 horas com relação ao início reportado pela praticagem. Desta forma, os testes 2 e 3 apresentaram uma simulação mais consistente com relação à observação. Destaca-se também que todas as configurações do modelo WRF simularam uma queda nos valores de umidade relativa, coincidente com o horário de dissipação do fenômeno. Para a variável conteúdo de água líquida, é possível perceber que as configurações dos testes 2 e 3 conseguiram simular valores significativos de conteúdo de água líquida no primeiro nível do modelo, já a partir da noite do dia 16, coerente com o registro da observação, enquanto o teste 1 apresentou uma defasagem de 6 horas com relação aos demais testes, indicando um atraso para a formação do nevoeiro. A estimativa de visibilidade utilizada nesse estudo, ela conseguiu identificar a presença de nevoeiro e também de restrição abaixo de
de visibilidade abaixo de 500 metros marcada pela linha verde, enquanto a presença de nevoeiro é marcada pela linha vermelha. Então, as estimativas de visibilidade elas conseguiram captar a presença de nevoeiro, mas assim como nos casos anteriores, a estimativas de visibilidade pelos testes 2 e 3 apresentaram um adiantamento com relação ao teste 1, que apresentou uma defasagem de 6 horas do registro observado. Outro ponto a se destacar é que a partir do horário em que há indicativos de melhoria da condição de visibilidade, o modelo WRF ele conseguiu representar nas 3 configurações essa característica. Espacialmente e para o horário mais próximo ao início do registro de nevoeiros com visibilidade inferior a 500 jardas na região de estudo, é possível perceber o mesmo padrão com tendência de atraso da configuração do teste 1 com relação às demais testes. A configuração do teste 3 ela resultou em restrições de visibilidade mais intensas do que os demais testes. Como principais conclusões, temos que o modelo WRF identificou a ocorrência de nevoeiro e também indicativos do seu processo de formação e dissipação em todas as configurações, e que um aumento de resolução vertical junto com uma redução na altura do primeiro nível do modelo resultou numa simulação com formação antecipada do nevoeiro na região de Rio Grande. E a altura do primeiro nível do modelo nesse estudo de caso, ela foi relevante para a avaliação espacial da intensidade da restrição de visibilidade. Obrigada!